Quem tem pressão alta pode beber cerveja? Vídeo polêmico. E eu vou te contar exatamente todas as questões envolvidas no beber cerveja associado à pressão alta. Como é que funciona isso? O que é que você tem que perceber ou estar alerta? Pode ou não pode? Enfim, todas essas questões eu vou responder aqui para você hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha pessoal, eu estou aqui hoje como médico. Eu sou o Dr. Francisco, como médico. Quando eu coloco esse estetoscópio, tem gente que pergunta aí nos comentários, significa que eu estou falando como médico. Mas eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu também bebo cerveja. Inclusive eu emagreci 18 quilos bebendo cerveja todo final de semana. Eu sempre falo isso. Eu percebi que eu não dependo da cerveja depois que eu tratei a minha ansiedade. Mas eu passei mais de 20 anos bebendo todo final de semana, achando que eu era viciado, e eu consegui perceber que eu posso viver sem a cerveja depois que eu tratei minha ansiedade. Isso é muito sério, mas é tema para outro vídeo. Hoje nós vamos falar de hipertensão arterial, pressão alta e cerveja. E o que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que o que eu vou falar é como médico, trazendo as evidências que nós temos, e também falar como paciente, porque todos nós somos pacientes. Eu também sou uma pessoa igual a você que está aí assistindo esse vídeo. E acontece que sempre houve uma ideia de que a bebida alcoólica em pequena quantidade era benéfica. Existiam estudos observacionais, eu fui checar essa literatura inclusive antes de gravar esse vídeo. Existiam estudos observacionais que indicavam a possibilidade de eventualmente as bebidas alcoólicas serem benéficas em pequena quantidade. Eu digo para você uma coisa, eu sempre ouvi falar desses estudos pela televisão antes de eu fazer medicina, aquela história de beber uma taça de vinho todos os dias ou de beber uma cerveja long neck todos os dias, que isso poderia fazer bem à saúde. Mas existe uma ressalva que se relaciona com a metodologia dos estudos que eram utilizados para ser matéria dessas reportagens, né? Porque eram reportagens, na verdade, de imprensa normal, não é de revista médica, né? Revista científica. Os estudos observacionais são estudos frágeis, que a gente não pode utilizar para tomar conduta. Então, com o estudo observacional, eu não posso chegar para um paciente meu e dizer, você bebe? Ele diz, não. Então, passe a beber que faz bem à saúde. Eu não posso dar essa orientação porque a metodologia do estudo é muito frágil. Então, fica só aquela história. Talvez, quem sabe, pode ser. Aí fica um argumento para cá, outro para lá, mas nada muito científico. Posteriormente, sai um estudo maior numa revista chamada Lancet, em 2018, que tentou relacionar todos os males do álcool, não apenas com relação à saúde, mas aos males em si, com relação ao risco de morte que o álcool provoca, e realmente existe um aumento no risco de morte relacionado ao álcool, porque você pode beber e dirigir e morrer. Era essa a teoria desse estudo. E aí eles fizeram um levantamento indicando que o álcool poderia aumentar o risco de morte por todas as causas. Isso é um score que a gente utiliza em estudos científicos, aumento do risco de morte por todas as causas. Acontece que esse estudo também foi observacional. Então foi um estudo que, apesar de ser maior, ser uma meta-análise com um número maior de indivíduos analisados, foi observacional. É a mesma história do adoçante, que engorda, que emagrece, são estudos observacionais. Se fizesse mal à saúde, os governos iriam tomar providências. Isso aí é certo, como acontece com o cigarro. Cigarro a gente tem certeza. Quem fuma pode
desenvolver diversos males à saúde. Existe essa certeza que no caso da bebida e dos adoçantes a gente não tem. E aí fica a questão agora, qual é a orientação? Beber, não beber, como é que é isso? E para hipertensos, o que é que acontece com os hipertensos? Porque aqui estamos falando de pessoas saudáveis. E com relação a quem tem pressão alta, como é que fica essa história toda? Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você tem pressão alta, saiba que existe uma relação direta entre a hipertensão, que é a pressão alta, e o sobrepeso ou a obesidade. Se você está acima do peso, ou se você tem aquela barriguinha do chope ou da menopausa, mesmo tendo os braços ou as pernas finas, sendo magro ou magra no rosto, você precisa queimar gordura e você só consegue queimar gordura executando a técnica do emagrecimento. Você precisa emagrecer, que é o caminho mais eficaz, não farmacológico, ou seja, não medicamentoso, para você controlar a sua pressão arterial. Inclusive, muitos pacientes deixam de ser hipertensos quando emagrecem, então é uma grande oportunidade para você ter uma saúde melhor e reduzir a quantidade de medicações que você utiliza ou até deixar de precisar utilizar. Então, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E para te ajudar com esse processo, eu gravei uma aula especial que você pode assistir através do link aqui na descrição desse vídeo. É uma aula sobre instintos, emoções e o emagrecimento. Ou se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. O controle da pressão arterial passa por vários fatores. Por exemplo, você deve comer menos sal, você deve praticar atividade física, você deve ter uma alimentação balanceada para manter o seu peso sob controle. Se estiver acima do peso, você tem que emagrecer e você tem que controlar o seu estresse e a sua ansiedade. Acontece que na cerveja contém sódio. Então, se você beber cerveja, você está ingerindo sódio. Numa quantidade bem pequena, mas está. Equivale mais ou menos ao sódio do suco de laranja e um pouco menos do sódio de um refrigerante. Então você está ingerindo sódio. Por outro lado, a cerveja muitas vezes provoca um relaxamento nas pessoas e é uma forma de combater o estresse e a ansiedade, o que ajuda a controlar a pressão. Então fica lá, você vai beber cerveja para controlar a sua ansiedade? Não é uma boa ideia. Eu já fiz isso durante 20 anos, como eu falei no início desse vídeo. Não é um bom caminho. Se você tem ansiedade, é melhor você tratar com remédio e você beber se você quiser beber, e não porque você é escravo da sua ansiedade. Por outro lado, o sódio pode ser um problema. Aí você diz, sim, mas a cerveja tem a mesma quantidade aí do suco de laranja, um pouco menos do refrigerante. Sim, mas ninguém toma 10 latas de refrigerante, ou pelo menos a maioria das pessoas, em um curto espaço de tempo, 2, 3 horas. A cerveja, uma coisa é você tomar 2 cervejas no almoço, uma cerveja de tarde e 2 cervejas à noite para dormir. Outra coisa é você sentar com seus amigos e você derrubar 15 latas de cerveja. Entende isso? Existem muitas pessoas que bebem 15 latas de cerveja. E se você beber num ritmo não tão rápido, você bebe ainda mais. A sobrecarga de sódio que você está recebendo passa a ser muito grande e sua pressão vai tender a descontrolar. E não é só o sódio, é o sódio e a sobrecarga hídrica também. Porque você já deve ter ouvido falar que água faz bem, mas tudo em excesso faz mal até água. Então se você beber 3 litros de água em 2 horas, é muita coisa. Se você beber 3 litros de cerveja em 2 horas, também é muita coisa. Existe uma sobrecarga hídrica. E não é só isso. Se você está bebendo 3 litros de cerveja ou 4 litros de cerveja, seria 10, 12 latas de cerveja. Você vai tender a comer alguma coisa também. E você estando alcoolizado, você vai tender a perder o controle do que você come. Então você tem que ter muito cuidado sobre isso também. Qual é a minha recomendação? Se você não gosta de beber cerveja, não beba. É melhor você beber cerveja do que destilado, sempre. Eu tenho um pé atrás muito grande com destilado. Apesar de o destilado ter menos calorias, mas é muito mais provável você perder o controle com destilado
do que com cerveja. Se você tem o seu destilado e você bebe 1 ou 2 doses de uísque por dia, no final de semana, hein? Não todo dia. Então, se você chega lá no final de semana, no sábado, 1 dose de uísque, no domingo, 2 doses de uísque, e você se habituou a isso durante anos, tudo bem. Mas se você perde o controle no uísque, você costuma beber muito uísque, é um passo para você entrar num descontrole com relação à bebida. Isso é perigoso. Pode colocar você em risco de perder as coisas que você ama, inclusive sua própria família. E até sua vida, se você se colocar em risco com relação a esses momentos de bebedeira. Por isso eu não recomendo que você saia da cerveja para o destilado pensando na questão da saúde. Se você pensa em saúde, você deve beber no máximo 1 ou 2 vezes por semana, no máximo, tá? Não é que pode, no máximo, e quando beber, beber com muita moderação. 2 latas de cerveja, 3 no máximo, por aí. Aí você deve estar se perguntando, e você segue isso? Não, eu bebo mais do que isso. Mas eu já tenho a consciência de que eu quero diminuir. E eu venho diminuindo e eu pretendo controlar um pouco mais. Mas entenda que um médico é um conselheiro. Como eu estou aqui, estou dando um conselho. Você segue se você quiser. Eu estou tentando seguir esse conselho. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para você que bebe também. Mas diminua. Procure diminuir porque vai lhe fazer bem. Inclusive até vai ajudar a controlar o peso. Lembrando também que eu estou numa faixa etária de transição. Eu tenho 41 anos, eu venho lá dos meus 30 e poucos anos, que eu estava completamente descontrolado, correndo atrás de dinheiro, como todo mundo, estruturei minha vida, agora eu estou na transição, pensando em outras coisas, incluindo a saúde. É uma faixa de idade que normalmente acontece essa transição. Então, eu vou reduzir mais, não assumo esse compromisso aqui, porque eu não quero ser pressionado, mas eu já reduzi. Eu bebia 3, 4 vezes por semana e bebia muita cerveja. Hoje eu bebo 1 ou no máximo 2 vezes por semana. Normalmente eu bebo 1 vez por semana só. Nas últimas semanas aí, nos últimos meses eu tenho feito dessa forma. Então, lembra da questão da quantidade. Pode beber cerveja quem tem pressão alta? Pode, desde que seja em pequena quantidade. Então é isso. E se você tem pressão alta, você tem que saber que a gordura do seu corpo produz uma substância chamada angiotensina 2 e que é responsável pelo aumento da sua pressão. Isso significa que se você emagrecer, você vai controlar bem melhor a sua pressão, provavelmente vai reduzir as medicações que você precisa utilizar e talvez até se livre completamente da pressão alta e não precise mais tomar remédio. É fantástico. Eu já vi acontecer isso com vários pacientes. Então, se você tem a pressão alta e precisa emagrecer, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.